E só tem um filho da p aqui com o alarme ligado, então talvez possa usar um pouco o áudio no fundo. Eu adoro quando a gente começa assim, vai, vamos É. no mudo, vamos começar. Fala, seus Odorico Paraguaçu, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que alerta. Comer pizza na calçada pode ser simples, mas se for em Nova York, só porque não tomou vacina, isso só é cafajestice, falsa modéstia e demagogia barata. Enfim, toca e clê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Olha, meu fôlego está melhor, acho que é porque é sábado de manhã. Ao meu lado, e solamente ao meu lado, bom dia, Luquiba. Tudo bem? Como vai? Bom dia, Clê, e bom dia, Clê, porque não tem mais outros convidados para falar bom dia, mas bom dia para quem também nos escuta. Cara, eu tô bem, tô um pouco puto, porque tem um rapaz aqui com um alarme aqui na rua, que desde as 9 horas tá pitando e o cara não se toca, que tem que desligar, e isso acordou e acordou minha esposa, então você já imagina o humor que tá aqui dentro de casa. Mas tirando isso, estamos bem, vamos falar de um assunto que eu adoro. E eu tô um pouco nostálgico, porque a primeira participação que eu fiz pro Tailgate, ainda não como membro do Tailgate Zone, foi num solo que a gente fez, né? Um dueto, aliás, eu e você, para falar de World Series. Então, tá me resgatando essa passagem, essa gravação que a gente fez aí. Caramba, verdade, né, Luquiba? Foi isso mesmo, e foi pra falar de MLB ainda. Que nem hoje. Nossa, que delícia. Estamos nostálgicos, então. Vamos fazer um podcast bem nostálgico, vamos dar o máximo de nós. A Ana já mandou muito bem nas últimas 2 semanas comigo e agora é o Sr. Pinguim, Luquiba, o nosso Lucão, vai mandar muito bem também. Mas, antes da gente começar essa paçoca de verdade, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook e Tailgate Zone _BR no Twitter. Também dá uma passadinha no nosso canal no YouTube, que é Tailgate Zone. E confere lá nas nossas lives, que toda segunda e quarta nós temos lives, o Esportes. E também, às vezes, uma live especial ou outra. E é isso. Confiram também nossos podcasts, óbvio. Além do Zonecast que vocês estão ouvindo, ainda temos o Agência Dynasty e também temos o Tailgate Spread falando de apostas e o Agência Dynasty falando de Fantasy Football, de Ligas Dynasty. Luquiba, semana passada falamos de busts da NBA. Semana retrasada falamos de busts da NFL. Nessa semana, seguimos na série e falaremos de busts da MLB. Antes de mais nada, a Ana trouxe uma frase maravilhosa aqui nos últimos 2 podcasts de que a expectativa é a mãe da decepção. Você tem alguma frase bonita também para definir os busts que veremos nesse podcast? Infelizmente não, Clê. Essa parte culta do Tailgate é com a Ana e com o nosso querido Fernandão, que infelizmente não pôde participar conosco, mas eles que são ala culta, né? Eu sou um pouco mais bruto, então eu fico aí com a frase dela, eu acho que já tá bem descrito. Então, beleza. Então, vamos primeiro definir, como a gente sempre fez nos outros podcasts dessas séries, né? Como a gente vai fazer, como a gente vai elencar esses busts, e o que a gente vai acabar falando deles, o que a gente fez para separar, etc. O que eu queria trazer de início, depois você pode me complementar, Luquiba. O draft na MLB é muito particular, vamos dizer assim. É muito diferente do que a gente vê numa NFL ou NBA, que foram os últimos 2 podcasts. Exatamente. O draft da MLB, ele é um pouco peculiar, né? Como você bem elencou. Para você ter uma ideia, a gente está tendo hoje, na temporada de hoje, alguns prospects que estão aparecendo bem, e eles são da classe de 2018. Então, para ter uma ideia, né, de quanto que demora. Porque na MLB você drafta jogadores que estão ainda no high school, que ainda nem chegaram numa faculdade. Então, demora mesmo para desenvolver, né? E pode ser que até mais tempo. A gente tem prospects que demora 5, 6 anos para chegar nas majors. Então, é um pouquinho mais complicado para falar de busts, né, de MLB, por isso que a gente mudou um pouco a regra, né?
A princípio, a gente tentou fazer um teto que a gente consideraria busts quem fosse apenas a primeira escolha geral do draft e que nunca tivesse aparecido na MLB. Então, esse foi o primeiro teto que a gente colocou. Só que aí a gente fez uma pesquisa muito a fundo e a gente viu que pouquíssimos jogadores atendiam essa regra. Então, a gente continuou seguindo com a ideia de ser primeira escolha geral, mas que talvez chegou na MLB, mas ou foi um desastre ou jogou muito pouco. Então, aí a gente conseguiu reunir os números suficientes. E para não deixar de fora, porque a gente tem na MLB também os jogadores que são assinados internacionalmente, né, os cubanos, japoneses, assim por diante, que esses caras não passam pelo draft. Então eles já são profissionais e aí eles vêm para os Estados Unidos e aí todo mundo tem, né, mais ou menos um teto para gastar com esses jogadores e aí eles entram direto na liga. E aí desses são aqueles caras que foram fiasco mesmo, né, que teve um contrato gigante e que não produziu praticamente nada. Então, esse foi o critério que a gente pegou para busts, né? Não só o draft, a gente também olhou para os jogadores internacionais. Muito bom, Luquiba, exatamente isso. E eu só queria fazer uma consideração também. Nos últimos 2 podcasts, a gente tentou ficar ali só dentro de 25, 20 anos para trás. Aqui a gente vai passar um pouco disso. E é justamente por conta dessa lista que o Luquiba comentou de ser um pouco mais complicada de ser montada. E também ao mesmo tempo que tem histórias maravilhosas, então a gente não ia deixar de falar essas histórias maravilhosas. Let it begin! Let it begin! Let it begin! Beleza, Luquiba, separei então por ano, vamos começar esta paçoca. O primeiro nome que nós temos na lista é Steve Chilcott, que é um catcher. E ele foi a escolha de primeira rodada, a primeira escolha geral do draft de 1966 pelo New York Mets, que a gente acha que é só recente, que eles não sabem o que estão fazendo, mas já tem um tempinho. Pois é, cara, esse eu acho que foi o primeiro bust geral, né, porque a primeira escolha, como você disse, né, 66 pelo Mets, era um cara que ele tinha potencial mesmo, tanto que quando ele estava jogando nas minors do Mets, ele tinha números decentes, mas aí ele teve uma lesão, eu acho que na Double A ou na Triple A, eu não me recordo, e isso alterou a carreira dele, né? Infelizmente, aqueles casos de que a lesão atrapalha o desenvolvimento do atleta. E por conta disso, ele não conseguiu chegar nas majors, né? O mais alto que ele conseguiu foi na Triple A. E foi uma carreira muito curta, né? Ele ficou apenas 7 anos, né, nas minors até decidir se aposentar. Então aí é um fracasso, uma decepção e uma pena, né? Porque o caso dele não foi por outros fatores, né, que vão aparecer aqui. O caso dele foi por lesão. Então esse eu acho que é o caso mais doloroso de acontecer, quando você tem aquele prospect que não se desenvolve porque acontece uma lesão com ele. Esse caso apesar de ser anterior, né, e hoje a gente vê que a medicina está muito mais evoluída, é um caso, eu compararia com o Odom, que a gente falou na semana passada na NBA. É um cara que a gente via que tinha potencial, mas não conseguiu ficar livre de lesões. E o resultado do Chilcott é que ele acaba nem jogando um jogo nas Majors, né? Como você citou aí. E aí o que fica mais... que dá mais dor no coração ainda também é ver que a segunda escolha desse ano, de 1966, que era do Kansas City Athletics, foi o Reggie Jackson. E esse sim foi um baita de um jogador na MLB, né, Luquiba? Pois é, cara, quando você pega a listagem desse draft, aí você vê, né, o Mets poderia ter o Reggie Jackson, mas aí vem aqueles exercícios de imaginação que a gente não consegue fazer, porque será que o Reggie Jackson seria o mesmo talento que foi se tivesse sendo desenvolvido pelo Mets e não pelo Athletics? É difícil, né, de a gente saber. E não foi só o Reggie Jackson, o Reggie Jackson foi o Hall of Famer, né, e aí fica mais emblemático, mas a escolha número 3, que foi o Wayne Twitchell dos Astros, que foi um All-Star, e a escolha 4, que foi o Ken Brett do Red Sox, que também foi um All-Star, né, e aí mais para baixo, se você desce na lista, na 13,
a gente teve o Gary Nolan, na 18 a gente teve o Carlos May, né? E ainda nesse mesmo draft a gente teve alguns outros nomes, na terceira rodada, o Steve Garvey, na quinta o Dave Cash, e assim por diante. Então, fica fácil depois que passar você destrinchar a lista e falar, tá vendo, eles poderiam selecionar A, B, C, mas é difícil você avaliar um talento e você conseguir desenvolver o talento, né? Porque às vezes o cara era o consenso, de repente alguém se superou, né? Então é difícil de a gente falar como que seria a carreira de cada um, mas olhando brutamente é triste demais, cara, tanto pro Mets, mas de um lado é feliz, né, pro Reggie Jackson, porque talvez a carreira dele poderia ter sido diferente, então deu tudo certo pra ele. Pena pro pessoal do Mets, né? É, bem por aí mesmo, uma pena para os Mets. Mas enfim, na dobradinha aqui, o segundo da lista é Brian Taylor. E um pitcher canhoto, e que tem uma história similar, não similar, mas muito parecida com a do Chilcott, porque ele também nunca chegou a jogar na Major. Então, é uma primeira escolha aí do draft de 91, feita pelos Bananas de Pijama, conhecidos também como New York Yankees. E é isso, o cara não chegou a jogar na MLB, se aposentou em 2000, e depois que o Luquiba falar um pouquinho dele, eu tenho umas histórias interessantes de pós-carreira desse cara pra falar. Esse caso foi um caso parecido, né, com o Chilcott, que era outro cara que tinha muito potencial, tanto que o diretor-geral do Yankees, né, que deu uma entrevista posterior e disse que foi o melhor pitcher que ele viu jogar na vida. E olha que o cara viu muita gente boa, então o teto dele era gigante, né? E no primeiro ano que ele, né, como prospect, ele jogou no Single A, ele teve números bons, né? E depois ele foi promovido para o Double A no ano seguinte e também estava com números sólidos, né? Então, assim, o desenvolvimento dele parecia que poderia funcionar. Mas aí ele teve uma lesão no ombro. Na época a medicina não era tão avançada quanto é hoje, então quando você tem uma lesão assim, era basicamente fim de carreira. E foi o que aconteceu com ele, né? Acabou completamente com a mecânica dele, com a velocidade dele, e aí ele não conseguiu mais ser eficiente, tentou voltar, mas aí foi um desastre, né? É uma pena. E aí quando a gente olha também a lista de draft, vai aparecer vários nomes interessantes nessa lista, né? Vários All-Stars. É que a gente tenta comparar sempre com jogadores com posições parecidas, né? Porque acho que não é justo a gente falar que a gente teve o Eni Ramírez nessa lista, mas o Taylor era um pitcher, né? Mas a gente teve pitchers que foram All-Stars, tipo o Tyler Green, o Sean Estes, entre outros, né? Então é um pouquinho complicado a gente fazer isso, mas é uma pena. Não foi uma classe tão forte, né, como a gente está acostumado, e era consenso mesmo que o Taylor era o melhor prospect, então assim, não vou passar o pano pro pessoal dos pijamas, mas nesse caso eles pegaram um cara que era o melhor mesmo do ano e tiveram a infelicidade do cara se lesionar. Eu ia falar até que os Padres escolheram um pouquinho melhor, mas aí eu falei assim, não, Joey Hamilton também não foi grande coisa. Então deixa quieto. Mas é uma escolha deplorável mesmo. E o que eu comentei é que assim, ele se aposenta em 2000, e aí quando ele aposentou ele falou assim, bom, vou me mudar para Raleigh com as minhas 5 filhas. Aí ele vira um empacotador da UPS, depois trabalha numa distribuidora de cervejas, e aí ele fala, opa, cansei de ficar aqui, vou voltar para minha cidade natal, que é também na Carolina do Norte. E aí ele falou assim, vou trabalhar com meu papai de pedreiro. Começa a trabalhar com o seu papai, e aí em março de 2012 ele é acusado de traficar cocaína e crack. Olha que beleza. Aí ele é indiciado pelos crimes, em agosto ele tem a sentença de 50 meses de prisão e 3 anos de supervisão. Hoje está solto. Mas que carreira promissora depois de encerrada, não? Olha que piada horrível. Aí faz jus ao time que foi draftou, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com a falta de sucesso na MLB, se despirocou a cabeça e tentou um dinheiro a qualquer custo, mas enfim, final de carreira pro cara, um bastão e com um asterisco gigante ainda de extracampo, né, Luquiba? Sem muito o que falar pra ele, né? Não tem muito o que falar. Bom, vamos agora então para Brian Bullington, também outro pitcher, primeira escolha geral do draft de 2002,
Ele foi draftado pelos Pirates. E aí ele teve passagem por vários times também na MLB, Pirates, Indians, Blue Jays, Kansas City, e chegou até a jogar na NPB, na Liga Japonesa de Beisebol. Então, quando a gente olha aqui para os dados dele, ele tem 2 dados de estreia na carreira. Então, na MLB, 18 de setembro de 2005 pelos Pirates, na NPB, 14 de abril de 2011 pelo Hiroshima Toyocarp. E aí também as últimas aparições dele, na MLB em 2010 pelos Royals e na NPB em 2015 pelo Oryx Buffaloes. Pelo menos esse cara aqui de bust é só na MLB, porque ele pelo menos foi All-Star na NPB em 2011. É que assim, o caso dele é um pouco curioso, porque primeiro ele foi um dos casos que é bem comum na MLB, de você ser draftado, você não assinar ou decidir, né, voltar, porque, como eu já disse anteriormente, tem escolhas de high school, né, então se você é draftado do high school, você pode retornar para o high school para fazer um college e depois entrar no draft de novo, né, não tem problema. E o caso dele foi isso, né? Ele foi inicialmente draftado em 99, aí foi para a faculdade, passou 3 anos, e aí depois de 3 anos ele foi a escolha número 1 geral do draft. O que fica um sentimento amargo, né, para a franquia, né, de Pittsburgh, é que nesse mesmo draft a gente teve o Greinke saindo na escolha número 6, e a gente teve o Cole Hamels saindo na escolha de 17. Né? Então, assim, foram 2 pitchers muito fortes que saíram. E tem um terceiro cara que eu acho que vocês, né, você e o Henriqueta tem boas memórias também. Ah, que beleza. Na 25, né, um tal de Matt Cain, né, não sei, talvez foi um pitcher bom, não sei, sou suspeito para falar. Mas foi um draft muito forte, né, de pitcher. E aí a escolha número 1 foi um bust total, porque o cara jogar 26 partidas na carreira dele inteira, arremessando não mais do que 90 entradas, para você um número 1, são números decepcionantes, né? E a carreira dele inteira, ele teve um ERA na MLB de mais de 5. Então, cara, não tem muito o que dizer. É um insucesso total, né? Mas na MLB a gente sabe que é comum isso acontecer, jogadores ser draftados em 10ª, 20ª, até 30ª rodada e ter sucesso, e jogadores de primeira rodada nem sempre corresponder, né? É que a primeira escolha aí é o cara que você não pode errar. Se você tem a primeira escolha, você tem que no mínimo ter um cara regular, né, que tem uma carreira ok. E tem outro nome também que eu vejo nessa lista, não é tão impactante quanto os que você falou, obviamente, Luquiba, mas é um cara que continua também na MLB, e é o Scott Kazmir, que foi a escolha dos Mets. Olha, os Mets escolhendo melhor do que os Pirates naquela época. Pelo menos o cara tá durando ainda aí. Tem jogos na MLB, tá nos Giants agora, passou pelos Dodgers também em 2016, então tem outro nome aí também que daria pra ser menos pior do que o Brian Bullington. Pois é, ele rodou, né, a liga, passou também pelo Oakland, teve tantos times aí interessantes que passou. Sim, cara, é o que eu te falo, é uma classe interessante para pitcher, né, e aí, teoricamente, o melhor pitcher do draft foi a primeira escolha, foi um fiasco total. Né. Nesse mesmo draft, um pouco mais para baixo, pra gente também é saudoso, porque saiu o John Lester, né, ele foi na escolha de segunda rodada desse draft, Boston, e pra gente foi um dos poucos acertos aí que a franquia teve nos últimos anos draftando. Nossa, que triste, Luquiba. Fiquei até com dó de você agora falando dessa forma. Mas enfim, vamos passar para o próximo. E o próximo é um caso bem interessante. E é o Matt Bush, que foi escolha primeira escolha geral, né, do draft de 2004, do San Diego Padres. Obviamente que essa escolha aqui tem um pouco daquela questão de o jogador de casa você observa mais, porque ele estudou, né, em Mission Bay High School, lá em San Diego, e aí ele foi muito mais observado pelos Padres. Ele veio como um jogador, como um shortstop,
mas ele acabou transicionando depois para pitcher quando chegou na MLB. Mas esse caso aqui, Luquiba, é muito complicado porque ele teve uma carreira longeva, né? Ele ainda joga na MLB, mas muitas lesões, muitos problemas fora de campo impactaram uma carreira que, na época, para quem via esse cara no high school, falava: esse cara é um dos melhores prospectos que a gente já viu. O complicado de a gente falar de prospects, né, de bust, né, MLB é isso. Um cara que foi draftado em 2004 ainda está na atividade. Então, de repente, o cara consegue ser relevante e não deixa de ser um bust, né? O Bush mesmo, ele demorou 12 anos para chegar na MLB, né? E teve um ano muito forte com o Rangers em 2016, né? Como reliever. E conseguiu, né? Retomar a carreira dele. Então, as pessoas podem questionar por que bust. Mas para mim é bust porque o cara foi o número 1. E assim, o cara foi draftado como um batter, né? Um shortstop. E aí o cara virou um pitcher. Aí se você vai pegar a lista de pitcher, o número 2 foi Verlander. Então assim, o Padres poderia ter o Verlander, né? Não o Matt Bush. Então é complicado a gente falar, né, sobre busts. Os próximos nomes que a gente vai mencionar também ainda podem vingar, né? Até o momento são busts, mas podem vingar. Mas é complicado a gente falar de prospects na MLB por conta disso. O caso do Matt Bush, como você falou muito bem, lesões atrapalhou bastante, mas pelo menos ele conseguiu ter um gostinho melhor do que os outros nomes que a gente falou, né? Porque ele conseguiu chegar à Major League e ter um pouquinho de sucesso na Major League. Pelo menos ele teve um ano muito bom. Então isso já passa um pouquinho do pano para ele, mas o peso de ser número 1 a gente espera muito mais, né? Então quando a gente crava que é bust é porque a expectativa é alta. E aí ele não correspondeu a essas expectativas. É isso aí, Luquiba. É bem por aí mesmo. E só para trazer uns dados dele, né? Só para complementar também. No high school, né? Ele já jogando como shortstop e também como pitcher, né? Tendo um braço maravilhoso, como todos diziam na época. Ele, no bastão, teve médias de 45% de rebatidas, 11 home runs, 35 RBIs. Ele também arremessava uma bola rápida de 94 milhas e tinha uma curveball muito, muito bonita, muito boa, muito eficiente. Terminou os jogos lá com 5-1, 5 vitórias, uma derrota. Um ERA de 0,73. Então, assim, ele realmente parecia um prospect maravilhoso e considerado um dos melhores 5-2 players daquele vindo do high school naquela época. Luqui, você quer explicar pra galera o que é um 5-2 players? Eu falei aqui só aleatório mesmo pra galera que tá chegando agora saber. A gente normalmente divide em 5 categorias, né, para você descrever o que é um jogador. As categorias hitting, que seria rebater, hitting for power, né, que seria a potência que você tem no bastão, running, que seria o como você corre, o fielding, que seria como você defende, né, teoricamente, e o throwing, que seria o seu braço, como você arremessa. Então, quando a gente fala que o jogador é um 5-2, significa que ele tem essas 5 qualidades como jogador. Ele rebate para média, né, ele tem contato, ele rebate para potência, ele sabe correr, corre bem, ele sabe defender, né, e ele tem um braço bom. Então é aquele jogador que é o jogador completo, né, que a gente fala na MLB. Então esses jogadores são os mais raros, porque é bem comum você ter um jogador que rebate para média, mas não tem tanta potência, que normalmente são os lead-offs, os jogadores de, né, primeiro aí da bastão, o primeiro do time aí é o bastão. É aquele cara que tem um bom contato, mas não tem tanta potência assim, e que normalmente corre bem, né, bases. Aí a gente tem aqueles jogadores que são importantíssimos na defesa, mas que não tem um bastão tão forte, e aí normalmente esses jogadores são os últimos no bastão, né. Aí você tem normalmente o jogador que tem a potência, mas não tem tanto contato, que é aquele jogador que bate pro home run ou nada, e aí normalmente esse fica na metade da ordem. Agora, é raro você ter um jogador que é 5-tools, né. O dos últimos anos que eu me lembro é o Trout, Mookie Betts, talvez Bryce Harper, entre outros. Esses são os 5-tools, que é aquele cara que é completo, ele sabe fazer tudo. Que normalmente esses caras são as estrelas da liga. Então, ele era considerado, né, um 5-tool,
e por isso que eu disse, a expectativa dele era alta, né? E também vir com o cargo não, mas vir com aquele carimbo nas costas de que ele foi o primeiro shortstop draftado na primeira escolha geral desde 93, o Alex Rodrigues. Então, complicado isso aí, foi bem complicado também, ele veio com essa imagem. Passando rapidinho, ele foi mal em 2005, quebrou o tornozelo em 2006, foi mal em 2007, em 2007 convertido para pitcher, estourou o cotovelo, Tommy John. Aí ele é liberado pelos Padres, aí ele vai pro Blue Jays, aí chega nos Blue Jays, ele joga uma basebola na cabeça de uma mulher, joga a mulher contra o carro. Aí é liberado pelo Blue Jays por conta desses problemas fora de campo. Aí vai pra Tampa. Aí Tampa ele chega a ser promovido para Triple A, que até o momento já tinha sido o máximo para ele, já tendo tempos como reliever e também como closer. E aí em 2012, quando ele finalmente vai chegar na MLB, ele é envolvido em mais um caso extra-campo. Então ele dirigindo bêbado atropelou um senhor de 72 anos durante o Spring Training. Aí atropelando esse senhorzinho aí enquanto dirigia bêbado, ele pega e fica preso. E aí em 2015 ele sai da prisão. E 2 meses depois de sair da prisão, os Rangers assinam um contrato com ele. E ele está nos Rangers até então. Mas entre idas e vindas, lesões e tudo mais, ele não consegue ficar muito tempo em campo. Então, muitos problemas para Matt Bush. E eu não quero mais comentar porque eu fiquei chateado quando eu descobri que esse cara me atropelou um senhorzinho de 72 anos durante um Spring Training na Flórida. Que coisa absurda, Luquiba. Eu estou indignado. Seria estranho se ele fosse atropelar um jovem, né? Porque a gente sabe que a Flórida é reduto de Ai, aposentados. que mancada. Que mancada, Luquiba. Não era pra dar risada nesse momento, meu Deus do céu. Não é risada, é só um pouquinho de ironia. Mas, não, é triste, cara. É o que eu te falo. A carreira dele, não justificando ou passando pano, mas quando você tem essa expectativa e você é frustrado, você acaba tendo problemas, né, mais graves, né? A gente viu outros nomes que não entraram aqui nessa lista, mas que poderiam ser. O caso do Josh Hamilton mesmo, que também que era outro cara extremamente potencial e que, né, não conseguiu corresponder, aí foi para as drogas, foi para o álcool e aí jogou a carreira praticamente no espaço. Acaba acontecendo isso, a gente sabe no beisebol, o cara se frustra e recorre a esse lado. Só para explicar, né, quando você disse que ele foi draftado como shortstop, quando a gente fala em beisebol de draft, o shortstop não significa de fato que ele vai ser um shortstop. Significa que ele é o melhor jogador do time, né? Porque o shortstop, tanto no high school quanto no college, é a posição de destaque, porque é aquele cara que é o melhor defensor do seu time, né? E normalmente é o melhor do bastão. Isso a gente falando de high school e college. Então, quando o cara vem com essa posição shortstop, não significa de fato que ele vai ser shortstop. Aí a gente tem o catcher, normalmente é aquele jogador que é muito inteligente, né? E aí a gente tem o outfielder, que normalmente é o cara que é rápido, e aí a gente tem os pitchers. Então, normalmente, quando a gente fala de draft, né, a gente seleciona por essas posições. É bem raro você ver um jogador de primeira base sendo draftado, né? Segunda base não é tão raro, mas não é comum, né? Terceira base, porque aí não é o melhor jogador do time ou o mais rápido. Então, esses caras, normalmente, quando jogam no high school e no college, eles estão nas posições de destaque. E nesse draft foi um draft que pra gente também é um pouquinho saudosista, porque foi o draft do Dusty Pedroia, né? Ele foi draftado nessa mesma classe, mas na segunda rodada. Quando eu disse que o Boston normalmente erra em primeira rodada, pelo menos acerta com as outras, né? A gente pegou o Lester na terceira rodada e depois pegou o Pedroia nesse ano na segunda rodada. Então, pra gente foi um pouquinho saudosista aí também. Mas é isso, Luquiba. Chega de falar de Matt Bush, vamos para o próximo, que é o Mark Appel, que esse tem uma história bem engraçada. Esse cara, quando eu disse que a gente ia ter caras que ainda poderiam surpreender, aí já chegou nessa parte, né? O Mark Appel ainda está em atividade, então pode ser que ele ainda apareça na Major e tenha ainda um pouco de sucesso, mas a carreira dele foi muito confusa, né? Porque ele passou
no high school, foi draftado, não quis, foi para a faculdade, aí voltou, foi escolha, como você disse, aí não quis assinar por conta de bônus, voltou para o draft, né? Ele ficou meio que sambando até, de fato, assinar, né, 2013 com o Houston Astros, sendo a primeira escolha do draft. E desde então, não teve sucesso, cara. Não conseguiu, né, ainda chegar nas majors. A sua carreira de minor league também não está sendo boa, né? Ele tem mais de 230 entradas, né, arremessadas, e ele está com o ERA de 5,03, que é um pouquinho alto, né, para um pitcher de minor. A gente não espera que um pitcher de minor tenha né, ou até 2 de ERA, mas a gente espera na casa de 3 a 3,5, mas ele já está 5, então um pouquinho elevado. E o que preocupa é que o whip dele, né, que é a somatória, né, de rebatidas e walks por entradas arremessadas, está 1,5, o que também é bem elevado para a idade dele. Então, esse cara está configurado como bust por conta disso, né, pela expectativa que ele tinha de potencial e que ainda não conseguiu transcrever isso na prática, né. Ele joga atualmente no Double-A do Phillies, então pode ser que ele consiga retomar a carreira dele até as Majors. Inclusive, recentemente, ele mesmo soltou um tweet aí dizendo que eu fui considerado bust, as pessoas não sabem o que aconteceu com a minha vida. Então, assim, no caso dele, parece que teve algum problema pessoal, eu acredito que foi depressão no caso dele, por conta disso, né, de você não conseguir corresponder à expectativa, e aí você conseguir ainda voltar para o esporte, então talvez ele consiga trilhar o mesmo caminho profissionalmente que o Matt Bush, né? Não extracampo, que é lamentável, mas profissionalmente talvez ele consiga dar a volta por cima e chegar nas majors, mesmo não tendo tanto sucesso, mas só de chegar já vai ser uma vitória aí para ele. Draftado pelos Tigers na 15ª rodada em 2009, aí ele vai para Stanford, aí depois ele é escolhido pelos Pirates em 2012 na 8ª geral, e aí também ele decide não assinar com os Pirates e volta para jogar seu último ano em Stanford. Aí sim ele é a pick em 2001, em 2013 pelos Astros, tá? É assim que ficou, e agora, como o Luquiba disse, ele está nos Phillies, na AAA, no Iron Pigs. Eu acho ótimo esse nome dos Phillies, esse time da AAA. Ele tem 3 vitórias, 5 derrotas, tá com um ERA de 5,94. Ele tem 20 jogos, 15 como starter. Já arremessou por 66,2 innings, tem 58 strikeouts e um whip de 1,62. Para quem não sabe o que é o whip, é o walks and hits per inning pitched, ou seja, é a soma de walks e hits que ele cede, dividido pelo número de innings que ele arremessou. E só para deixar uma margem aí, para você entender se esse 1,62 é bom ou é ruim, o melhor é você ficar abaixo do 1. Então, se você pegar hoje quem está lutando pelo Cy Young na Liga Nacional, por exemplo, nós temos um Corbin Burns com 0,91 e um Walker Buehler com 0,96. E aí, se a gente pegar na Liga Americana, o Garrett Cole, que está lutando também, tem um certo hype em cima de Garrett Cole como Cy Young, mas ele está com um whip de exatamente 1. Então, esse 1,62 já é ruim. Mas é o que o Luquiba falou, ele ainda tem a chance de se recuperar aí e ainda ser um jogador relevante na MLB. Lembrando também que em 2018, com 26 anos, ele anunciou que sairia do beisebol e agora foi em março de 21 que ele voltou e tentou essa retomada na carreira dele. Aqui nós temos agora o primeiro jogador, primeiro e único dessa lista, que vem por mercado internacional, o cubano Rusney Castillo. E eu gostaria muito de falar do Rusney Castillo, mas eu vou deixar a ira para o Luquiba, porque o cara jogou no Red Sox. Ele teve um contratinho minúsculo que o Red Sox resolveu assinar com ele, de 7 anos de 72,5 milhões de dólares. Só isso, Luquiba. Então, quando eu digo para você que o Red Sox não sabe draftar, é por os dois lados, né? Porque se você vai pegar a lista de contratos que a gente deu aí para jogadores internacionais, você vai ver que é um fiasco, né? Que o Red Sox nunca teve um jogador que correspondeu à expectativa. O Castillo foi, acho que o último caso nosso de jogadores internacionais, né? Porque ainda a lista é grande. Mas ele veio naquela badalada fase ali que o Céspedes, que teve
sucesso imediato, aí o Red Sox falou, não, o Castilho é melhor do que o Céspedes, foi lá e deu 7 anos de contrato com mais de 10 milhões por ano, né, pro Castilho, mas a questão é, o Castilho não estava pronto para MLB naquele momento, né, o Red Sox quis garantir, por isso um contrato de 7 anos, quis garantir que ele ficasse pelo menos 2 anos nas minors até ficar pronto e aí ter pelo menos 5 anos de sucesso. Só que, cara, foi um fiasco, não tem muito o que falar, né? Ele não correspondeu mesmo às expectativas, teve muitas oportunidades nas majors com a Red Sox, mas toda vez que chegava lá não correspondia. Ele mostrou que é aquele jogador que para MLB não serve, ele serve para Triple A. Ele teve muito sucesso na Triple A, mas você não paga 10 milhões para um cara jogar Triple A. Então, 10 milhões por temporada, né? Então, foi mais um dos fiascos do Red Sox. E eu não vou, né, falar de descer a lenha nele aí, porque já passou, né, já foi, já não tá mais com a gente, já foi 7 anos aí com essa sofrência desse cara sangrando o nosso cap, então que seja feliz onde ele tá. E no caso, onde ele está é na Liga Japonesa, na NPB, jogando pelo Tohoku Rakuten Golden Eagles. Então ele está lá desde 9 de janeiro de 2021. E só para colocar aí como pontos altos da carreira do Castilho, ele foi medalha de prata na Copa do Mundo de Beisebol de 2011 e ele foi bronze no Pan-Americano de Guadalajara também em 2011. Então ele teve algum certo sucesso com a seleção cubana antes de chegar ao Red Sox. Era um puta potencial que realmente eu acho que é o que você falou, né, Luquiba? Não foi muito bem trabalhado, colocaram o cara na fogueira, e isso a gente vê muito acontecendo com esses times metendo os pés pelas mãos e apressando uma coisa que não precisa ser apressada. O problema, Clay, é que como ele é um jogador internacional, você não tem a tranquilidade de draftar ele e ter os anos para você desenvolver, né? Porque quando você vai no draft, normalmente você tem quase 10 anos com a franquia, né? Entre os anos de contrato que você tem, mais os anos de arbitration. Então, normalmente você meio que segura o cara por até 10 anos na sua franquia, desde o dia que você draftou. Por ele ser internacional, você não tem essa garantia, então você tem que trazer ele já, né, com um contrato salgado. E aí o Red Sox tentou esticar, né, um tempo para tentar desenvolver, mas aí fica a pressão de o cara ganhar 70 milhões e você se desenvolver, você já ter esse contrato garantido, porque 70 milhões garantidos, né? Então a pressão foi grande, aí subiu antes da hora, teve até um primeiro ano, né, que ele já chegou, teve até um certo impacto, né, no Red Sox, aí você cria, realmente o cara é tudo isso, aí o cara volta e não corresponde, e aí você fica com o pepino na mão e não tem o que fazer. Né, o que eu posso te dizer para ele é que o Red Sox pagou para ele para jogar nas Majors esse contrato de 72 milhões, e ele se transcreveu simplesmente em $730 mil por partida que ele teve no Red Sox, e $870 mil por rebatida que ele teve no Red Sox. Então, para você ver o tamanho do fiasco que esse cara foi. Batida carinha essa aí, viu? Bem carinha mesmo. Beleza, mas saindo do Castilho, vamos para o nosso último dessa lista. E é engraçado, porque é mais uma escolha dos Astros, logo depois dos Astros escolherem o Mark Appel, em 2013. Com a primeira escolha geral, eles pegam o Brady Aiken. E o Brady Aiken não assinou com o time. Resolveu ir para a Flórida, fazer uma pós-graduação, vamos dizer assim. Não deve ser bem uma pós-graduação, porque a gente sabe que o ensino é um pouco diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Mas ele foi para lá, para só no ano seguinte, em 2015, assinar um contrato com o Indians. Foi escolhido na 17ª escolha. Acho que pelo menos esse cara acertou, né? Não quis ficar envolvido com bateção de latas. Então, é que a manobra que o jogador tem para fazer é assim, se você é um jogador de high school, normalmente você vai ser draftado baixo. São poucos jogadores de high school que você escolhe com primeira, segunda rodada. Esses que você escolhe de primeira, segunda rodada são aqueles jogadores que você tem certeza que ele vai firmar compromisso com você. Então, aí você vai queimar uma escolha alta neles. E aí, normalmente, o jogador de high school é draftado baixo, e aí ele retorna para o college para depois conseguir ser draftado mais alto e ganhar um contrato melhor. O caso do Aiken, ele foi um pouco na contramão de que todo mundo faz.
porque ele foi draftado com a primeira escolha do draft no ano seguinte do Mark Appeal, né? O Mark Appeal foi 2013, 2014 foi o Aiken. Aí o Aiken teve um problema de bônus, né? Porque você tem uma lista de cada posição, ela tem um valor, né? E, e esses valores teoricamente o que valem o jogador da posição. Então, ele tem um limite que é o que pode chegar. Então, por exemplo, a primeira escolha, o valor de bônus é 4 milhões. Não significa que você vai dar 4 milhões para ele, mas significa que o máximo que você pode dar para ele é 4 milhões. E aí tem uma negociação que você faz com o jogador, às vezes você paga o valor cheio, às vezes você não paga o valor cheio, porque o saldo que você economiza você consegue gastar nas escolhas inferiores. Então, foi isso que aconteceu, né? O Astros selecionou ele na primeira, ele queria o valor cheio, o Astros não queria dar o valor cheio, então ele se recusou a voltar. Só que para você poder ser elegível novamente no draft, você precisa voltar para algum outro lugar, né? Seja para faculdade, seja para algum outro curso, que senão você não é elegível com o draft. E aí, para o Aiken voltar a ser elegível, ele fez esse curso, né, que você disse, Clê. E aí ele voltou, e aí ele foi escolhido pela 17ª escolha geral, ou seja, ele regrediu, mas ele conseguiu o valor financeiro que ele queria. Por que a gente coloca ele como bust? Porque ele era para ser uma escolha número 1 de draft, né, ele não quis, ele voltou, e aí já começou as decisões erradas da carreira dele. Tudo bem que ele estaria envolvido pelo Olodum e, né, não é a franquia, né, nessa data ser a mais gloriosa, mas você deixa de ser o número 1 para ser o número 17. Então, assim, aí ele já mostra que talvez alguma coisa esteja errada. E nas poucas temporadas que ele tem de minors, né, porque ele ainda está em atividade, ainda pode crescer, pode aparecer e queimar nossa língua, mas ele teve apenas 3 temporadas, ainda não conseguiu passar do single A high, né, ainda não chegou no double A, então está mostrando que ele não está conseguindo se desenvolver, né, e tá bem lento, né, o caminho dele. Então tá com tudo para ser um bust, porque já são 7 anos desde o draft dele, e até o momento você não chegou nem na Double A, então assim, que tá bem devagar e provavelmente você não vai muito longe não. E aí quando a gente pega e olha o draft, tudo bem que a escolha 2 também é um cara que tá mal também, que é o Tyler Kolek, que também não sai das minors lá dos Marlins, né? Tá bem feio também, não consegue fazer nada. Mas aí na 3 você tem Carlos Rondon, na 4 você tem o Schwarber, na 7 você tem o jogador que eu mais gosto, que é o Aaron Nola, porque ele é Nola, No, LA, entendeu? Maravilhoso. E também tem o Michael Conforto, tem o Trey Turner, que foi a escolha dos Padres. Então é um draft muito bom. E que ainda bem que os Astros fizeram esta merda. A verdade é essa. Cara, mas eu vou ser bem honesto, para os Astros funcionou, né? Porque como ele não assinou com os Astros, no ano seguinte você tem a escolha compensatória. A escolha compensatória é uma pique posterior. Então, assim, o Astros tinha a primeira escolha, perdeu a primeira escolha no Aiken, o que é um crime, mas ele recebeu a escolha número 2 do ano seguinte. E a escolha número 2 do ano seguinte eles pegaram o Bregman. Então, assim, para eles funcionaram. Né? O que não funcionou foi para o Indians, porque o Indians que queimou uma escolha de primeira rodada, né, no Aiken, e não conseguiu, né, desenvolver ainda esse talento, ainda está como eu disse, na single A high do Indians, mas ainda não conseguiu desenvolver esse cara. E já perdeu completamente o valor de mercado que ele tinha, né? Porque o Indians achou, pô, era o cara de primeira escolha, caiu no nosso colo esse ano, então, né, a gente tem um baita talento aqui na mão, e já viu que não é por aí. Então, eu acho que quem saiu lesado nessa história toda foi o Indians. Pro Astros até que meio que funcionou esse caso. Realmente, eu vou ter que concordar com você, Luquiba, porque aí quando a gente vai pra 2015, realmente, a 17ª escolha, né, o Brady Aiken, como eu comentei no comecinho, na 24 foi o Walker Buehler e na 28 foi o Mike Soroka, então com certeza os Indians podiam ter alguém melhor na rotação deles. Minimamente melhor, né? Pois é, né? O Walker Buehler, que para mim essa temporada é fantástico. Ele tá meio que pegando a tocha, né, do Kershaw e
E que raiva que dá do Dodgers, né, de saber draftar e desenvolver pitchers, né, saiu do nada. O Kershaw, ele até era um prospect alto, né, o Buehler, tudo bem, foi escolha de primeira rodada, mas você não escutava falar de Buehler nas minors, e de repente o cara aparece na rotação e hoje é o ace do time, então méritos pra eles, raiva pra gente aí que não é torcedor dos Dodgers. Dicas legais, dicas sensacionais. Luquiba, como ficamos de dicas? Sempre que você tá aqui, eu jogo pra você a dica, porque você sempre tem dicas maravilhosas. Não me considero um cinéfilo, mas eu gosto bastante, né, de filmes, principalmente filmes de esportes. E aí, a gente estava conversando em off, qual vai ser a dica e tal. Me recordei desse filme, né, que é sobre beisebol, né, e que não deixa de ser sobre busts, né, porque você pega um jogador que tinha todo o potencial para ser uma estrela e ele não é uma estrela, né, ele, por conta de lesão, como a gente mencionou, alguns casos da nossa lista, por conta de lesão, ele não consegue se desenvolver, né? E aí, depois de praticamente anos frustrado, você consegue retomar a carreira. Então, também pode acontecer, né? Foi o caso do Bush. O caso do Bush não é uma história legal, tudo que ele aprontou fora, né, de campo, mas ele conseguiu retomar a carreira dele. Então, esse ponto só é legal. E a dica, né, sem mais dar spoilers, é um filme que chama The Rookie, que em português é Desafio do Destino, eu acho, que conta a história, né, um caso real, né, sobre o Jim Morris, né, que é esse caso, um caso que tinha potencial, se machucou, não conseguiu, e aí depois de muito tempo conseguiu voltar às majors, então vale a pena ver, você que sabe onde que tá, né, então, Disney Plus, Disney Plus. pois dá os créditos para quem fez a pesquisa, então não vou pegar. E Posso só falar mais um negócio sobre esse filme que é pode, bem interessante, Luquiba? pode. O Jim Morris, que é o cara que o filme é sobre, também está no filme. Ele faz o papel de um umpire. Então, só pra deixar registrado aí que é interessante. Sim, esse é um filme da Disney, né? Então, assim, é uma história típica de história Disney e o filme é Disney, então é legal, cara. É aquele filme de sessão da tarde, mas é um filme bem emocionante aí. A história do cara de superação, vale a pena ver. Exatamente, é muito bom, galera. É um filminho bem gostoso de assistir. E tem mais uma, não tinha, Luquiba? Que você falou que lembrou de alguma coisa durante a minha fala lá de algum dos busts. Isso, quando a gente chegou ali no appeal, que eu disse que talvez o cara possa retomar a carreira, e aí eu disse do Bush, que o Bush conseguiu retomar a carreira, eu me lembrei de um caso que acho que vale a pena a gente mencionar. É um documentário, né, tá na locadora vermelha, o documentário chama Late Life, The Tim Ming Wang Story, que ele conta a história do Tim Ming Wang, que foi um caso similar, né, que era um prospect muito, né, teve pelo menos um ano muito sólido pelo Yankees, né, era um cara que para ser uma estrela da liga, e aí o cara teve uma lesão que praticamente acabou com a carreira dele. Só que o cara batalhou muito para voltar, conseguiu voltar para as majors em alto nível, não como starter, claro, mas conseguiu, né, retomar a carreira dele e mostra toda a luta que esse cara teve, né, para conseguir voltar, o esforço que ele teve, o trabalho, os perrengues que ele passa, né, ele mostra um pouco dos bastidores, como é que é um jogador de minor, né, a vida de um jogador de minor e todo o esforço que o cara teve para conseguir chegar, voltou, ele teve, né, uma carreira boa no Royals, né, como reliever, e eu acho que vale a pena, cara, é uma outra história de superação que vale a pena ver. Maravilhoso, Luquiba, maravilhoso. Eu falo que você traz dicas sempre excelentes. E esse também é um documentário maravilhoso lá na Netflix, confiram, vale a pena. How long is this gonna take? Bustamos tudo que a gente podia, Luquiba. Isso é importante. Então eu queria dizer que foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. E foi muito bom manter a calma com você para não meter o pau em jogador, a não ser o Matt Bush que merecia porque atropelou um senhorzinho de 72 anos. Brincadeiras à parte, claro que eu só quis ser um pouco irônico, mas não que eu concorde com o que o cara fez foi muito errado, a carreira dele ter a extra-campo foi horrível.
Deveria ter sido pro Yankees, né, que eu acho que estaria no time certo, como o Taylor foi. Mas o papo foi bacana, é sempre bom falar de beisebol, né, a língua tem que estar um pouquinho afiada para falar de buses, mas você fica também pelo lado humano dos jogadores, porque muitos desses jogadores tiveram problemas, né, depressão, problemas com drogas, com álcool, então nem todos são jogadores horríveis que mereciam, né, se ferrar, mas é um pouquinho coração pesado, né, mas tem que falar. Infelizmente foram busts. Obrigado, Cleo, que nos escutou e, como sempre, fora Bolsonaro. É isso aí. Galera, valeu. Continuem em casa se assim puderem. Se saírem, máscara, álcool gel no bolso sempre para higienizar as suas mãos. Cuidem de que vocês amam. Se ainda não tomaram a vacina, corram atrás disso. Voltem para tomar a segunda dose e tudo mais. Precisamos da galera vacinada, todo mundo imunizado, porque só quando todos estiverem assim é que estará seguro para realmente fazer aquele alvoroço e aquele tailgate maravilhoso novamente. Então, um grande beijo para todos, fora Bolsonaro e até a semana que vem. É isso aí, seus Odorico Paraguaçu. Acabou mais um episódio do Zonecast. Gastos de 6 milhões no cartão corporativo, 2 milhões numa viagem de férias, motociata custando 1,2 milhão aos cofres públicos, mesmo assim quer bancar de simples, demagogo, safado, isso tudo sem contar os 100 anos de sigilo da carteira de vacinação, e ainda fazendo gracinha falando que não tomou a vacina. É muito vexame. Enfim, deixa eu respirar e continuar tomando a boa e velha água, que o Dodô sempre falou, para superar os dias difíceis e o calor infernal. De resto, nos sigam nas redes sociais, para se informar muito bem sobre as ligas americanas. Semana que vem tem mais, toquinhos de luz no cotovelo de vocês.